Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos prestigia aqui e pela TV Assembleia. Esse projeto de lei ele dispõe sobre correção monetária dos valores das modalidades licitatórias no âmbito aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Para se ter uma ideia, a última atualização que nós tivemos foi em junho de 1998, com a mudança da moeda. E de lá para cá, não é, há 20 anos aí, a União ela tem se descurado, não é, do seu poder de fazer essa atualização monetária. O artigo 120 da Lei 8.666/93, deputado João Grandeiro, diz o seguinte: os valores fixados por esta lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado. Portanto, a lei ela expressa que a União poderia anualmente fazer essa correção. Muito bem, diante da omissão da União, vem o questionamento: pode o Estado ou os municípios fazer essa atualização? A resposta óbvia é que pode, porque nós não estamos alterando a lei geral, nós não estamos mudando a regra licitatória. O que nós estamos fazendo é apenas dar efetivo cumprimento àquilo que o próprio legislador estabeleceu, que é de promover a atualização, que é interesse do Estado, que é interesse de todos os prefeitos. Recebi ligação de vários municípios do Estado, inclusive da SomaSul, pedindo que esse projeto fosse pautado. Para se ter uma ideia, para obras e serviços de engenharia, a carta convite do deputado João Grandão é de R$150 mil. Ela vai para 666.546. A tomada de preços, que hoje ela é de R$1,5 milhão, ela vai para 6.665.000. A concorrência, que é acima de R$1,5 milhão, ela vai para acima de 6.665.000. A carta convite, que é de 80 mil, ela salta para 335 mil. Isso aqui melhora muito a operacionalização. Deputada Maracazê, a senhora que foi prefeita, deputado Renato Câmara, sabe, não é, quanto isso trava os municípios, quanto trava o governo do Estado. E o dispêndio que tem, deputado João Grandão, para realizar o procedimento licitatório. Já concedo a parte a Vossa Excelência. Mato Grosso elaborou essa lei e teve uma ação declaratória de inconstitucionalidade já julgada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, dizendo que é constitucional. Da mesma forma, a CGU, a Controladoria Geral da União e o Ministério da Transparência emitiu uma nota técnica recomendando, dizendo que é salutar promover-se a correção monetária. Concedo a parte a Vossa Excelência com uma satisfação. Deputado, parabenizo pela iniciativa e eu até comentei com o senhor particularmente. O que me preocupa nesse aspecto é que tem determinadas licitações, por exemplo, que por motivos ou outro, mesmo atendendo às normas em termos de fazer a média em relação a isso, que a lei também exige isso, mas tem determinadas situações que por motivos que não vão aumentar aqui no mérito, há um certo mergulhamento em relação ao preço. E aí, a partir daí, a impressão que se fica é que a empresa mergulha no preço, ganha a licitação, com a possibilidade de fazer o que é permitido dos 25%, que seria o aditivo. Não estou aqui fazendo nenhuma generalização. Nesse aspecto, e o senhor está dizendo que há a possibilidade de concorrência entre o Estado e a União, a indagação que eu faço é no seguinte sentido: essa correção havendo, entendeu? E o recurso sendo liberado, sendo, por exemplo, um recurso do OGU, um recurso do Orçamento Geral da União. Qual que seria o procedimento em relação a isso, uma vez que essa possibilidade da correção implicaria, por exemplo, em colocar vamos dizer que implicaria em colocar um valor, acrescentar um valor no aspecto da obra, por exemplo, que tem um BDI já definido. Qual seria o procedimento do Estado então, em relação a isso? Haja vista que pode ocorrer de o valor que foi repassado, entendeu? Já ter ultrapassado, por exemplo, o exercício, mesmo que seja dentro do prazo contratual, mas ultrapassou o exercício orçamentário, certo?
Porque tem obra, por exemplo, que ela é contratada agora para terminar com 2 anos e 3 anos, mas o exercício orçamentário que ela foi contratada é naquele período que relacionado à emenda, por exemplo, colocada. Então, qual que seria o procedimento em relação a essa situação? Deputado João Grandão, agradeço a parte, Vossa Excelência. O artigo 5º da lei, ela responde a essa indagação. O disposto dessa lei não se aplica aos recursos oriundos de convênios com a União. Recursos oriundos do Tesouro Nacional segue a regra geral, porque aí depende, inclusive já existe o encaminhamento de demanda legislativa federal promovendo essa correção, porque isso aqui, no fundo, é uma omissão da União em promover essas atualizações. Portanto, a lei já especifica que recursos advindos do Tesouro Nacional da União, aqueles que são repassados por convênio ao Estado, não se aplica a lei a esses convênios, portanto, se usa a regra geral da lei da União. E só, já concedo uma parte ao deputado Onevan, em relação ao segundo assunto, não é o valor que vai implicar nisso. Na verdade, a questão do mergulho que se faz, eu entendi a ponderação de Vossa Excelência. Certo. Na verdade, nós temos muita empresa, inclusive a questão relacionada ao microempresa. Tem muita gente que pensa que empresa é pegar uma pampinha, 1977, colocar ali um equipamento em cima, uma pá e já vira empresa. E, na verdade, o poder público sofre muito com essas empresas que participam das licitações, acabam ganhando as licitações e não conseguem tocar as obras. E aditivo, você só pode aditar se ocorrer circunstância excepcional que modifica as regras da licitação. É impossível você pensar em implementação de correção ou de mudança de valor se não houve, durante aquele período, uma circunstância extraordinária para que se faça isso. A correção, obviamente, anual, ela é prevista no contrato, você pega o critério normalmente do IGPM para fazer, e aditivo de 25%, aí está relacionado a serviço que você pode, ao final, não é, se faltou alguma obra para a conclusão, você fazer o aditivo de 25%. Sim. Muito rapidamente, aí que está o detalhe. Às vezes o procedimento ele é feito de forma legal, há uma manifestação por parte da empresa solicitando o aditivo, o próprio Poder Executivo, nesse caso, diz que não pode fazer aditivar o contrato, aí há renúncia por parte da empresa em relação à situação e a obra fica inacabada. Compete ao poder público utilizar as sanções da própria lei de licitação, que vai desde a advertência, a suspensão, a aplicação de multa e inabilitação para o exercício da atividade licitatória. Exato. O que tem que fazer é o poder público utilizar aquilo que a lei lhe oferece. O que há é uma leniência do poder público em dar efetivo cumprimento à lei. A lei dispõe sobre isso. Na medida que você contratou e uma empresa de forma injustificada, ela não cumpre o contrato, ela deve ser penalizada com a exclusão. O que tem acontecido muito, deputado João Grandão, e penso que aí é uma falha da lei, o que acontece? Tinha que penalizar o engenheiro, junto com a empresa, o engenheiro responsável pela obra. O que acontece hoje, você penaliza a empresa A. Ela passa, deputado Antonieta, a se chamar empresa B. E aquele mesmo engenheiro que era responsável pela obra A, passa a ser o engenheiro da obra B. Respondeu. E ele continua praticando. Aí é um problema inerente à legislação e de falta de tomada de decisão por parte do poder público. Não é valor de licitação que vai regulamentar isso. Obrigado, deputado Barbosinha. Vossa Excelência disporá de 1 minuto para encerrar o seu pronunciamento. Eu finalizo, meu caro presidente, só citando aqui a decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nessa ação declaratória de inconstitucionalidade, que diz o seguinte: nessa lógica, havendo lei estadual, distrital ou municipal, autorizando o respectivo chefe do Executivo a promover a revisão anual pelo IGPM e FGV dos valores fixados na Lei 8.666/93 para licitações e contratos administrativos de cada ente federativo e, distintamente, estar-se-ia cumprindo o disposto no artigo 18 da Constituição Federal. Portanto, é legal, é legítimo, é de interesse do poder público, tanto estadual quanto municipal, razão pela qual eu convoco os nobres pares, não é, a fazer a aprovação dessa lei tão importante para Mato Grosso do Sul e para os nossos municípios. Muito obrigado.